Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Momento Coaching pela Up TV. Quero agradecer a Liliana Gonçalves por acreditar nesse projeto e todas as terças-feiras estamos aqui. Para você que queira participar, acesse o portal www.uptv.com.br. Bom, agora vou apresentar o nosso convidado, Humberto Rodrigues. Ele é executivo de vendas, advogado, coaching e vai falar sobre o quê, Humberto? Rogério, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui de volta. Já é a segunda vez, acho que eu já estou ficando... Já está ficando cliente. Sócio de carteirinha. Legal. Hoje a gente tem a oportunidade de falar de uma metodologia, de um método para melhorar ainda mais a produtividade de quem vende e de quem tem outras atividades também. Mas a gente vende o tempo todo, né, em todos os ramos da nossa vida. Então, uma metodologia, uma ferramenta para melhorar a produtividade das pessoas. Acho que é interessante, né? Eu não tenho dúvida, porque eu vejo o seguinte, o momento atual das empresas, muitas empresas elas pensam em reduzir custo, reduzir despesa. Mas, por outro lado, ela tem que vender mais. Ela tem que buscar dinheiro novo, onde ela não foi ainda. Então, uma ferramenta dessa é extremamente importante para que a equipe de venda seja muito mais eficiente. Tá certo? É isso mesmo. Que ferramenta é essa? Conta pra gente, Humberto. Então, eu batizei essa ferramenta de PDP. Você sabe que eu gosto de algumas siglas, né? Então, o que é o PDP? Não é PDV, né? Não é PDV. Não é PDV. Que no atual momento todo mundo fala de... Não. O PDP é um plano de desenvolvimento pessoal. Você pode ter um plano de desenvolvimento de vendas, um plano de desenvolvimento de outras atividades, mas genericamente eu chamei de PDP, Plano de Desenvolvimento Pessoal. E para você melhorar em alguma área da tua vida, você precisa ter um plano e partir para a ação. O plano pelo plano, só escrever no papel, não te leva a lugar nenhum. Mas ele é um mapa, né, para que você te ajuda executar. A trilhar, né, porque diz uma máxima que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho está bom, tranquilo, né? Então a intenção é essa, é mostrar bem um caminho, mas a própria pessoa, justamente levando em conta os ensinamentos do coaching, que você sabe mais até do que eu, né? A gente gosta de trilhar esse caminho. As coisas e as ações estão dentro da gente. Muitas vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar a organizar essas ideias e partir para a ação, né? Na verdade, está tudo lá dentro, né? É só abrir a caixinha e começar a organizar e fazer. É isso mesmo. A gente colocou algumas imagens, eu não sei se tem como a gente recuperar a primeira, é isso mesmo. Legal. Rapaz, é fantástico aqui nos bastidores, né? Então, eu fiz uma pergunta. Clientes são todos iguais, Rogério? Você acha que são, não? Na tua ótica? Eu acho que não. Então, eu brinco assim, se não são iguais, o que difere? Então, essa imagem ajuda a desvendar um pouco o mistério. E essa imagem é do Peppers and Rogers, de 1997. Então, deve ser uma verdade que, década após década, está vindo aí, né? Então, conta para nós o que você quer dizer com essa imagem, Humberto? Então, a gente está olhando 5 tipos de clientes, mas sempre olhando pela seguinte ótica. Qual é o potencial desse cliente? É uma barrinha azul. Quanto que ele rende, quanto é que ele está rendendo de receita para quem está atendendo? E qual é o custo desse cliente, que está em verde? A primeira barra do lado esquerdo diz lá, mostra lá que a parte azul, o potencial desse cliente, ainda é grande e eu tenho uma rentabilidade com ele, ainda tem espaço para eu crescer lá dentro. Mas mais do que espaço para crescer, qual é a ordem, o mandamento para esse cliente? Já que ele custa tão baixo e eu já tenho uma rentabilidade alta. É fidelizar, é manter esse cliente comigo. Com certeza. Proteger. Porque tem outras pessoas que estão vendendo, que estão atendendo, que querem também esse cliente. Né? Com certeza. Não só eu, não fui eu que nasci olhando para esse cliente sozinho. Né? É importante ficar a imagem, isso. A segunda, a terceira e a quarta barrinhas mostram clientes que têm um potencial também grande, mas o amarelinho, a minha rentabilidade, ainda não chegou nem na metade do que esse cliente vale.
Ou seja, eu tenho espaço para crescer. Por isso que tem lá a recomendação, cresça. E mesmo assim, o verde deles, o custo desse cliente ainda é abaixo do que ele vale e do que eu estou rentabilizando na minha venda. Então, isso é uma análise extremamente importante, porque aí está o grande potencial de crescimento de vendas para uma empresa. É nessa barrinha. Exatamente. Porque ele tem um potencial bem maior que a outra barra, na verdade. Isso. O outro tipo de cliente. E o potencial é assim, se a gente não olhar para ele, não procurar, pesquisar, e tem várias formas de você medir um potencial do cliente, ou pesquisar também e trocar impressões com outras pessoas que estão em vendas, você acha que você já conseguiu rentabilizar o máximo, já conseguiu o máximo que você podia. Né? E tem muita coisa que está oculta, mas não está inacessível. Então, quem está na área de vendas precisa pesquisar e vai encontrar clientes que têm essa relação potencial, quanto eu rentabilizo, quanto eu estou me relacionando comercialmente com ele, e vale a pena explorar. Esse ano é o que você falou, não só esse ano, mas mais do que nunca agora, é importante prestar atenção nesse camarada. Legal. Né? A última, se a gente puder só voltar, é assim, o que diz essa última? Que você tem um cliente cujo custo é muito maior do que ele vale e é muito maior do que ele se relaciona comercialmente comigo, quanto que eu faturo com ele. Ou seja, se eu analisar que o potencial e quanto eu me relaciono com ele, quanto eu faturo, é muito menor do que ele está custando para eu atender, eu deveria ter a coragem não de abandonar, né? Na verdade está escrito abandonar, mas negociar com ele que ele seja atendido por uma outra empresa, com outro vendedor, com outro tipo de serviço. Porque senão, na prática, eu estou usando o meu tempo e o dele também para algo que não vai ser rentável. Pode ser uma situação passageira? Pode. Mas se isso se repetir ao longo do tempo, você está levando a empresa para o buraco. E esse cliente vai reclamar que ele não tem bom atendimento, tal, não é à toa, né? Porque está custando mais do que fatura. Sabe? Você sabe que eu tive, não uma situação assim, do jeito que você colocou, mas muito parecida com essa que você está falando. Eu fiz uma consultoria numa empresa e, tinha um buraco financeiro e não se conseguia chegar, né? Aí eu falei, vamos para os custos. Aí nós fomos nos custos. E nós identificamos que 55% do que era faturado num determinado produto não tinha margem. Aí nós falamos, cara, se você não vender para esse cara, porque tinha margem negativa também, isso que era o pior. Eu falei, se você não trabalhar, se você não vender para esse cara, esse dinheiro que está com margem negativa vai sobrar no outro. Que se sobrar no outro, está no seu bolso. Foi aonde ele teve a coragem que você escreveu lá, abandonar. E ele abandonou. Porque o estudo foi tão profundo, ele fabricava calha de veículos. E aí a coisa foi crescendo, foi crescendo. Eu falei, qual é o teu tamanho perante o mercado? E o tamanho dele era desse tamanho, Roberto. Sabe o que ele fez? Ele vendeu a divisão de calhas dele para uma empresa maior. E ele foi fazer outras coisas onde ele está muito melhor. Eu aprendi com um professor, sempre estou aprendendo, mas eu não esqueço mais, um professor de finanças no MBA, e ele dizia assim, toda decisão de marketing, por tabela de vendas, não deixa de ser uma decisão financeira. Então, quer a gente goste ou não de finanças, né? A gente gosta de relacionamento, de traçar plano, vender, depois a decorrência da venda, do relacionamento, são as finanças, né? O dinheiro. Com certeza. Mas se a gente não gosta de se debruçar sobre ela, é assim, não precisa gostar, mas vai precisar usar. Ou seja, analisa, né, rentabilidade, potencial e custo, porque senão essa conta não fecha, você não atende bem, o cliente se sente mal atendido e fala para os outros, né? Com certeza. Aí ele te acaba, né? Quebra as tuas pernas. Aí quem você atende também vai falar assim, a tua reputação não está muito boa. Isso pesa. E aí, o que nós temos mais da sua metodologia? Vamos lá, tem uma outra imagem aqui que eu gosto muito de mostrar e você já conhece essa imagem. Uhum. Né? Esse aí é o nosso princípio 80-20. Você já ouviu falar dele, não? Eu já ouvi, mas eu quero que você fale para as pessoas que estão nos assistindo.
Então vamos lá. Vou dar um exemplo, que eu gosto de exemplos, fica mais fácil de entender. 20% da sua equipe de vendas, se for o caso, atingem 80% dos resultados. 20% do seu dia, das horas do seu dia, dão 80% dos resultados que você esperava daquele dia. Ou seja, a gente começa a detectar que tem um desperdício muito grande dos outros 80% de alguma coisa. 20% dos seus clientes dão 80% dos resultados. E os outros 80%? Tá? Cara, é uma proporção maluca, né? E quando você fala isso é uma estatística comprovada, na verdade, né? Esse é o princípio de Pareto, né, que muitas pessoas utilizam, mas você começa a aplicar na sua vida. Se não der os 20, vai dar 30, 70, vai dar 40, 60, que já começa a ficar bom. Mas começa a fazer esse cálculo no papel mesmo. Não precisa muitas horas de cálculo, não. Começa a olhar para a tua vida, no teu tempo que você está aplicando, Sim. teu dia, tua semana Você média. dispersa, na verdade, certo? né? E assim, tem uma outra estatística que essa é passível de comprovação também, que é o contrário, que é um princípio 30-100. Sabe o que é esse, não? Acho que esse você não ouviu falar. 20% dos clientes dão 80% dos resultados. Sim. 30% dos clientes que dão prejuízo são responsáveis por 100% do prejuízo. Então, assim, naquela outra camada dos que você não atende, os outros 30% daqueles que sobraram te dão problemas. E podem estar naquele gráfico que eu mostrei antes. 30% dos seus clientes podem estar o quê? Custando mais do que tem de potencial e rendem. Então, esses você provavelmente vai ter que abandonar mesmo. Você vai ter que fazer alguma coisa. Se for 30% de quem você atende, de cada 10, 3, é muita coisa. É muita coisa. Tá? Agora, voltando nesse gráfico aqui, quando você está trabalhando com esse 20-80, você está trabalhando com uma equipe de vendas, qual é a abordagem que você faz para a equipe de vendas em cima disso? Então, normalmente as pessoas, quando se dão conta disso e começam a fazer essa conta e chegam nessa proporção, eles querem saber por que eu estou sendo tão fraco com os outros 80%. Né? Eu normalmente gosto de ir pelo outro caminho. Por que você é tão forte com os primeiros 20%? O que você tem de bom que você desenvolveu com os 20 primeiros clientes, os 20%, de cada 10, 2? Porque 2 de cada 10 te amam. Gostam de você, têm boa relação. Vamos extrair desses caras por que eles são casos de sucesso. Porque se você não fizer isso, não tem problema nenhum. A outra abordagem é assim, por que eu sou tão ruim, porque eu não consigo, só vem a palavra não na frente. Sim. E ela já é um empecilho por si limitante mesmo. Já, na verdade, né? Então, se você trata de cada 2 clientes que te dão 80% do resultado como caso de sucesso, você já tem 2 histórias boas para contar. Olha para essas histórias e diga assim, onde é que eu posso replicar essa história no outro cliente? Legal. O segmento que ele pertence é um cliente parecido com um daqueles 2? Se não é parecido, a história ainda não é parecido porque a minha história não começou efetivamente com ele. Como é que eu posso repetir aquela primeira história? E o legal, pelo que você está mostrando, são essas evidências que você mostra para tomada de decisão, para trazer mais resultados em cima do potencial que você tem hoje, na verdade. Nem buscando dinheiro novo. Exatamente. Tá certo? Legal. Muito bom. Eu também tenho certeza assim, que numa equipe de vendas, e até fora dela, porque a gente vende o tempo todo, quando a equipe é específica de vendas, é fácil de tratar. Mas quando a equipe é, por exemplo, uma equipe de um jurídico, né, uma área jurídica dentro de uma empresa, ela não deixa de vender, certo? Ela sempre está exercendo, de alguma forma, uma atividade de venda. Nem que seja a venda das ideias, da negociação de contrato. Mas também vale a pena você fazer os tais dos assessments, né, que são as autoavaliações. Então, assim, se eu também sou forte com 2 em cada 10 dos meus clientes, por quê? Quais são as minhas fortalezas? Como é que é o meu estilo? E aí você sabe que tem uma série de assessments, de testes de autoconhecimento, né? Eu gosto de trabalhar com todos eles indistintamente, mas tem um que é o preferência cerebral, que é super divulgado, né, que são os 4 tipos de animais, que eu sou fã. Aí você pega uma equipe de vendas e já sai falando, né?
Então, por exemplo, eu, durante muito tempo, o meu, vamos dizer assim, o meu DNA profissional é ser um tubarão, né? Então, quem que é esse cara? É um cara que tem senso de urgência, ele parte para ação, né? Se você fala, Humberto, vamos fazer isso aqui, eu já estou levantando e já estou fazendo. Legal. Pode ser impulsivo, prático, gosto de vencer desafios, olho aqui e agora, isso é uma característica, autossuficiente. Mas se eu estiver ministrando um treinamento, essas características supervalorizadas podem atrapalhar para quem está recebendo um Porque o treinamento pessoal meu. pode não acompanhar, dependendo Exatamente. de como for. Você imagina que eu estou falando de uma metodologia, falando, então vamos, entrega rápido. Acabou o tempo, põe um despertador, toca na orelha do camarada. Ele vai ficar maluco. Uhum. Aí eu tenho que ser mais quem? O nosso amigo, que eu gosto de voltar para ele, que é o golfinho, né? O golfinho nada em bando, gosta de socializar, certo? É mais sensível, gosta de relacionamentos, gosta de olhar o time. A gente, dentro da preferência cerebral, você tem 4 tipos comportamentais, nós temos os 4. Agora, se eu deixar o meu tubarão aflorar, Prevalecer. inclusive, coincidentemente, como os dois estão na água, ele vai lá, morde o golfinho, engole e janta o golfinho, né? E não deixa o golfinho Com aparecer. certeza. Certo? Então, é bom que a equipe, seja sendo de vendas ou não, mas vamos supor que estamos falando de vendedores, você comece a ajudar esse camarada a se conhecer. Que ele se conhecendo, ele reconhece no cliente qual é o estilo. Aí ele vai olhar aquela história, 2 clientes em 10 eu me dou bem. Mas o estilo era igual ao meu? Não, era estilo totalmente diferente. Então, como é que eu consegui me comunicar com ele, convencer e vender para esse cliente e tê-lo como um cliente bem relacionado com a empresa? O que eu fiz para transpor essa barreira do relacionamento? Mas o segredo de tudo é isso que você falou. Eu acho que é o autoconhecimento. Porque com o autoconhecimento você passa a ser mais estratégico. Você começa a observar. Eu vou até te falar, vou te interromper um pouquinho. Eu fui convidado a fazer uma palestra em Foz do Iguaçu. E eu tenho um mentor que me ajuda nisso e tal, né? E ele falou, cara, você fala bem e tal, mas eu acho que você não se vender. Você tem uma história legal. E eu entrei me vendendo, né? Humberto, eu fiquei assustado com o resultado. Porque eu mudei um pouquinho só. Foi a forma de eu me comunicar com alguns detalhes. Então, assim, puxa, vem jantar com a gente que a gente quer conversar mais sobre isso, não sei o quê. Então, é legal você se autoconhecer. O autoconhecimento é a coisa mais importante porque você pega aquilo que é o teu potencial e você utiliza de uma forma melhor para alcançar resultados, tanto na vida profissional como pessoal. Concordo plenamente. Cara, assim, eu fiquei... E você colocou tudo numa história, né? Uma história... Se for uma história que você viveu, melhor ainda, porque as pessoas vão enxergar. Sim, algumas vão se identificar, outras mesmo que não se identifiquem vão entender. Pô, ele está falando sobre algo vivenciado. Eu vinha fazendo as palestras, estava tudo bem, não tinha nada. Falou, meu, conta a tua história, vende mais você, é você. Falei, pô, será que esse cara tem razão? Subi no avião, fiquei pensando, não tenho nada a perder, experimentar. Pumba, sucesso. E foi, detalhe, não foi assim que eu mudei a minha apresentação. Então, o autoconhecimento, com isso que você está falando, que tem o diagnóstico de que ele não é bem sucedido numa determinada percentual, é extremamente importante. Principalmente porque ele tem coisas bem sucedidas aqui atrás. Eu não vou resistir, vou falar das outras 2 figuras da preferência. Manda bala, meu amigo. E a gente já dá o programa aqui, é seu. É como se fosse um treinamento express aqui para as pessoas se servirem também. Então vamos lá, o que precisa? Outra a outra é o lobo. Não sei se você lembra. O lobo quem é? Aquele camarada super organizado, detalhista, estrategista, busca o conhecimento, pontual e conservador. Um vendedor numa equipe com essas características é possível ter com essa característica? Acredito que sim. É ruim? É bom? Nem é ruim nem bom. Depende como é que ele vai usar essa característica para se relacionar com os clientes. Com certeza. E entender como é que é o cliente dele. Aí sim. Porque se o cliente dele for também um tubarão, como eu falei, aquele que já gosta de sair mordendo e quer sempre andar para frente,
Não adianta o lobinho ficar só falando de estatísticas, de números, de dados, porque o tubarão quer falar, onde é que nós vamos chegar com esse produto ou com essa solução? Com Me diz certeza. aí, certo? Ele pode se servir rapidamente da parte estatística, de detalhe. Esse é o lobo. Aí faltou falar de quem? Da águia. A águia é Esse eu maravilhosa. adoro. Esse A bicho. águia é o que é? Criativo, intuitivo. A águia fica sobrevoando, né? O próprio nome já diz. Então De ela, cima para ela baixo. pode mudar de foco muito rápido, mas inclusive ela tem uma visão panorâmica de tudo. Então tem sempre o revés, né? Quando você começa a olhar uma característica de forma intensa, a águia não se concentra, mas quem é que tem a visão do todo e além fronteiras? Que ela está vendo o Brasil, ao mesmo tempo está vendo Portugal, está vendo outro continente. Tem foco no futuro. Se não tomar cuidado, pode ficar distraído. Mas é curioso. Então, se você tem alguém em vendas ou que tem essa característica aflorada, É muito são importante. pessoas para te ajudarem a pensar fora da caixa. Porque a águia, quando é águia 100%, é difícil ser 100% porque você tem as 4 medidas, mas pode ser muito forte. Ela está sempre fora da caixa, ela está sempre procurando outras caixas. E ela puxa a equipe e puxa todo mundo. Exatamente. Então, assim, rapidamente a gente passou pelos 4 comportamentos e você fazer um assessment, ajudar a pessoa a se autoconhecer, legal, tem ferramentas, dá para fazer um teste como esse por escrito, tal, mas você conversando assim, as pessoas já se reconhecem. Fala, eu tenho um pouquinho desse, bastante daquele, como é que é o meu cliente? Aí voltando, como é que é o meu cliente? Por quê? Porque eu estou olhando lá o 80-20, lembra? 2 clientes dos 10 que eu tenho, de cada 10, eu me relaciono muito bem. Como é que é esse cara? Como é que sou eu? Como é que eu me relaciono? Legal. Né? E aí, para fechar, aquele último gráfico que você tinha colocado, é exatamente esse que a gente vai falar, tem relação com as figuras, né? É esse aí? Do conhecimento. Não, voltando desculpa. É um antes, porque aí da metodologia a gente fala mais um pouquinho para frente, que daqui a pouco tem... É esse não? Esse aí. Daqui a pouco a gente fala da metodologia, que depois deve ter o break, a gente faz um pouco de suspense. Já deu uma palhinha lá, foi pouco isso que o pessoal aí. quero ver. Tá bom. Aí que eu estava falando, conhecimento profundo. Tudo isso tem a ver com conhecimento profundo de quem? Da concorrência, do cliente e de você mesmo. Dá para usar essas ferramentas de comportamento para você conhecer cada um desses personagens? É lógico que dá. Então, como é que é a minha concorrência? Como é que é o estilo do meu concorrente de relacionamento? Como vendedor, como gerente de vendas, quando eu encontro com esse camarada, ele é que estilo? E o do meu cliente? E o meu? Quem é que está ganhando a briga? O do meu cliente, que a gente falou, e o meu mesmo. Agora, além da parte comportamental, quando eu olho para a concorrência, o que eu preciso saber da concorrência? Como é que é o posicionamento dela? O que ela está vendendo? Está vendendo um produto igual, com características, com benefícios iguais? Você tem que comparar tudo, na verdade. Esse concorrente é líder do mercado e eu não sou? Ele está como vidraça, eu estou jogando pedra, eu quero alcançar esse camarada? Ou eu que sou líder e ele está querendo acabar com a minha blindagem? Sem dúvida. Certo? Então tudo isso parte do autoconhecimento, mas você pesquisar, não tem jeito. Se você sair simplesmente molhando o dedo, botando para onde bate o vento, escolher a direção, sem saber com quem você vai falar ou o quê, o risco é de não andar a negociação. E hoje a gente tem dados em abundância. Informação você tem hoje. Então, eu diria que tem dados em abundância. Para transformar esses dados em informação, aí você precisa ter calma, pesquisar, né? Sentar, conversar com você mesmo, com os amigos. Quem conversa consigo mesmo não é louco, não. Acho que tem que conversar mesmo. Eu tenho essa mania de falar comigo mesmo, às vezes até em voz alta, aí pode parecer meio maluquinho. meio doido. Mas você ter esse tempo para se preparar. Ah, Humberto, mas hoje a vida é muito corrida. Tá bom, mas você vai entrar na mesma corrida, porque teu cliente está com a vida corrida. Você tem que ter esse tempo para poder conhecê-lo. Mas você perde competitividade se você não fizer isso. Exatamente. Você está fora. Tem muitos clientes que reclamam que uma pessoa de vendas chega e começa a perguntar o óbvio. Eu tenho que contar toda a minha história para você quando ela está disponível e pública. E você sabe de uma coisa? Eu vejo muitas empresas assim que não se dedicam como deveriam se dedicar a esse tipo de coisa, de informação que você está trazendo, né? Para poder planejar, sentar, porque na hora de executar, é hora de executar, porque já pensou. Então, eu vejo
que eles não fazem isso com a profundidade necessária. Em outras áreas da vida, você vê que se faz muito isso. Eu vou te falar uma coisa que é uma opinião minha e eu conversei com vários amigos. Quando a gente perdeu de 7-1 da Alemanha, não foi? Da Alemanha. A Alemanha sabia cada passo do jogo do Brasil. O Brasil não sabia se movimentar mais. Eles sabiam cada passo. No jogo de vôlei é a mesma coisa. Você estuda o adversário. Por que no mundo empresarial você não estuda o teu concorrente? É isso mesmo. Porque você tem que ter sucesso. E é um mundo que só cabe vencedor, cara. Tudo bem, você vai conquistando, mas você tem que uma hora ser vencedor. Você entrou lá para ganhar dinheiro. Sem dúvida. Não é só batidinha nas costas que isso não enche barriga de ninguém. Então, por que não fazem isso? Não existe mais aquele vendedor de põe o dedo lá fora e vê para onde vai. Não existe mais isso. Hoje o mundo mudou muito, né? Então, o cuidado que você tem que ter, ou pelo menos a gente recomenda, é que na pressão, num ano que você pode considerar que a coisa vai ficar difícil, ou ficar mais difícil ainda, ou mais concorrida, depende da hora, é você não entrar na pressão do vamos, 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 porque o vamos é muito bom para animar, mas ele também pode te travar o pensamento crítico sobre as coisas que estão acontecendo. E quando buscar você outra, perde né? esse pensamento crítico, você vai no que você tem na sua cabeça e algum dado ali disponível, alguma informação que você pesquisou. Não precisa se aprofundar horas e meses. É legal se você estiver sempre estudando, né? O estudo tem que ser algo Constante. perene, né? Meu pai foi advogado a vida toda, eu não vi ele deixar de se informar e buscar informação um dia. Uhum. E ele vendia também. Ah, ele trabalhava na área comercial? Não, ele vendia o serviço dele. Ele vendia o conhecimento Com e certeza. a consultoria dele como advogado. E para ele ter firmeza, ele precisava entender do que ele estava falando. Ele precisava dominar todas as leis do mundo inteiro? Não. Mas, no mínimo, ele precisaria saber onde buscar se não tivesse a Claro. fonte ali na hora, né? E a grande maioria do que ele ministrava, sim. Se tivesse alguma lei específica, ele... Um minutinho só que eu vou consultar. E assim outros profissionais, é o que você falou. Pega um médico, pega um advogado, né? Pega um pessoal trabalhando na área de tecnologia. Toda hora ele está estudando e se reciclando. Com certeza. Né? Tem mais alguma coisa que você quer mostrar antes do break? Não, para a gente não quebrar a surpresa que é falando da metodologia, acho que não. Acho que Então vamos para o break e aí você conta a segunda parte? aí né? a gente deixa, né, a cerejinha junto com o bolo logo depois. Então tá bom. Vamos para o nosso break, por favor. Laura transforma talento em emoção. Assim como ela, milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, Microempreendedor Individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Eu me transformei. MEI, o governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil. Raquetinha, 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 raquetinha. Adoro raquetinha. Vou pegar a raquetinha pra bater nessa bolinha. Raquete. No Brasil de hoje, as mulheres comandam negócios, conquistam a casa própria, Denunciam a violência que sofrem em casa. e inspiram um novo futuro. No Brasil de hoje, as mulheres conquistam seu espaço e participam da construção de um Brasil mais forte. Acesse o site
Conheça os direitos da mulher e os serviços disponíveis. Governo Federal. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. Desculpa. Olá, estamos retornando. Agora vamos falar do nosso workshop, hein? O que é que vai acontecer nesse workshop? Então, Rogério, a gente está falando muito da ferramenta para melhorar a produtividade, um PDP, né, um plano de desenvolvimento pessoal voltado principalmente para vendas. E quem se cadastrar no site www.vendaestratégica.com, no final a gente tem um slide exatamente com esse endereço, as primeiras pessoas que se cadastrarem e mandarem a sua versão do plano de desenvolvimento pessoal vão poder participar desse workshop, os 30 primeiros. Custo zero. Custo zero. Tá legal. Só que tem que fazer uma lição de casa, né? Você sabe que no marketing tem uma máxima que não existe almoço de graça. Então a gente também vai passar conhecimento e ministrar e homologar essa ferramenta com os 30 primeiros para quem suar já e já trabalhar em cima dela. Ok. Qual é o perfil da pessoa que pode se inscrever nesse treinamento? Apesar da gente estar falando de plano de desenvolvimento pessoal, nessa primeira visão ele está voltado para vendedores ou para quem faz intermediação de negócio. Porque tecnicamente, quando você fala em intermediação de negócio, por exemplo, eu posso dizer que é a corretagem. Todo mundo fala, a corretagem é uma venda, mas tecnicamente, como ele não é proprietário do imóvel, ele está fazendo uma intermediação. Um corretor de imóveis pode se inscrever. Um gerente de equipes de corretores pode. Legal. Um vendedor ou um gerente de vendedor que tem a sua equipe pode ser ou vendedor ou líder de vendas. Okay. É esse público. Legal. Quanto tempo você acha que dura esse treinamento? Nós vamos fazer esse workshop em 3 horas, estourando 4, por quê? É um workshop que mereceria mais tempo para se aprofundar? Sem dúvida. Mas quando as pessoas se inscrevem e já vão fazer uma parte da lição de casa, fazer a primeira versão do plano para a gente ajudá-los a se desenvolver mais durante o workshop, você já, remotamente, à distância, você já passa por outras fases que teriam que ser feitas ao vivo. Né? Então, em 3, 4 horas é mais do que suficiente para a gente dar uma boa aprofundada. E se as pessoas saírem com um gostinho de quero mais, que é o que a gente sempre almeja, né? Aí a gente estuda as sequências dele. Eu gostaria de participar, cara. Como é que eu faço isso? Vou ter que me cadastrar, então? Vai ter que se cadastrar. Então, vou pedir para o nosso amigo lá dos bastidores, o último slide traz exatamente esse endereço. Daqui a pouco a gente repete, mas agora é uma boa hora. Olha lá. Tem 2 sites que o caminho vale para os dois. www.planejamentocomercial.com e o Venda Estratégica, que é o www.vendaestratégica.com. Através desses 2 sites, hoje você se cadastra, vai receber o material para fazer a sua primeira versão do PDP, do Plano de Desenvolvimento Pessoal, vai devolver para o endereço que vai estar nessa comunicação. A partir do momento que devolveu, já está elegível, já vai ser convocado para o workshop. Então, vocês que nos assistem, fiquem sabendo, só tem 29 vagas. Uma já é minha, já vou me inscrever. Tá certo? Lógico. Então tá bom. Você tem mais alguma coisa para comentar com as pessoas que estão participando do programa sobre essa metodologia? Tenho. Agora a gente tem uma imagem que é exatamente esse pessoal dos bastidores é fantástico. Mais ou menos, viu? Não elogia muito. Não elogia muito, olha lá. Essa é a ferramenta, Rogério. Se eu falar dela, as pessoas falam assim, Humberto, se você fala dela, dá um passo a passo, eu não preciso nem te encontrar no workshop. Legal, já atingi meu objetivo. Mas a gente sempre deixa com um gostinho de quero mais. Então, o que é essa ferramenta? É uma ferramenta visual
10 caixinhas, ela foi baseada no Canvas. Né? O Canvas ainda é muito utilizado, bastante utilizado na vida empresarial, para startups, para empresas que estão começando na área do empreendedorismo, quem vai montar o seu negócio próprio. Tá. Né? E eu me baseei nessa tecnologia que continua sendo gratuita. Se você procurar na internet Canvas, hoje você baixa um modelo muito parecido com esse, é só parecido porque ele é derivado, né? Esse modelo é derivado do Canvas. E o como fazer é que as pessoas facilitam mais ou menos. Né? Na verdade, você é o facilitador, né? Exatamente. Porque N dúvidas, N riscos, N fraquezas vão existir ali que você vai conduzir esse treinamento, na verdade. A ferramenta, se vocês olharem, tem 10 caixinhas. Volta a imagem, por favor. Isso. 4 delas estão baseadas, para quem já esteve no mundo empresarial, numa análise chamada SWOT, SWOT, que você analisa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Se você reparar bem, a força e oportunidade tem caixinhas mais gordinhas, maiores do que fraqueza e ameaça. Por quê? Eu quero dar ênfase, sempre dou ênfase, para o lado positivo, aquilo que a gente falou. Como é que você prepara uma equipe que tem uma relação 20-80, de cada 10 clientes, 2 estão dando resultado e os outros 8 não. Eu vou olhar o que tem de forças nesses 2 clientes atendidos. Aqui é a mesma coisa, eu vou olhar o que tem de forças nos clientes, nos vendedores, na pessoa, o que ela tem de oportunidade. Não vamos esquecer da fraqueza nem da ameaça, mas não vamos dar ênfase nessas caixinhas. As não outras são duas, os pontos mais importantes. não são, eles não podem ser esquecidos, mas aqui você está falando de posicionamento. Né? No marketing, as pessoas gostam de falar de posicionamento assim, quem sou eu, o que eu tenho a oferecer, e isso cola, né? Tem ressonância com o meu cliente. Essas caixinhas do meio dizem isso. As caixinhas das laterais, das extremas, elas falam também de uma derivada do marketing, que são os 4 P's do marketing. Então, de um lado você tem distribuição, tem a promoção, o preço e o teu produto ou serviço. Por que a ênfase é na distribuição e no produto e não na promoção e no preço? Porque promoção e preço, promoção é sempre um tipo de desconto ou uma campanha que te reduz margem. Ela é importante em algum momento ela pode ser importante. Sim. O teu preço é o mais importante? Não é, gente. A gente fala muito em preço em venda, mas assim, se o preço for importante, coloca só na internet um robô vendendo e tira as pessoas da venda, do circuito de vendas. Né? Se as pessoas são importantes, saber que tipo de produto, que benefício você dá, que problema você resolve, é tão importante quanto olhar a distribuição. Como é que eu chego no meu cliente? Né? E as pessoas têm medo de falar de problemas. De falar que a solução... Tem problema, teu cliente tem problemas. Né? Se ele tem problema, você está ali para resolver. A partir do momento que ele não tiver problema, você não tem o que oferecer. Aí você vai chegar lá naquele ponto lá atrás da fidelização. Isso porque mesmo. você resolveu o problema do cara. Isso mesmo. E ele está feliz. Você tinha falado, as pessoas adoram ouvir uma boa história e também adoram falar das suas histórias. Com certeza. Então, se você incentivar o teu cliente a falar, né, ele vai te contar o problema dele, o que está atormentando. E muitas vezes, não vou dizer que a maioria das vezes, mas muitas vezes, não é preço o problema. Não. Eu diria que grande parte não é o preço. E sim, pode ser como você vende, distribuição, outra coisa. Até porque num workshop como esse, mesmo fora dele, a gente precisa falar muito da diferença de valor e preço. Né? Quer dizer, uma coisa é você entender que preço é cobrado, mas que valor que dão para aquela solução. Teu cliente pode falar, dificilmente ele vai falar, eu já ouvi de um cliente, ele fala para mim, isso vale 10 vezes mais do que o preço que você está me vendendo. Eu falei, que legal, né? Então eu posso aumentar a minha margem de lucro. Mas ele foi bem sincero. Mas do jeito que foi vendido e apresentado, ele chegou a essa constatação. E para quem está vendendo, isso é ótimo, né? Porque aí não tem mais dúvida, a conversa não é mais de preço. O negócio já está fechado. Certo? As 2 caixinhas de baixo, só voltando para terminar a ferramenta, elas falam do quê? Público-alvo, né? Público-alvo e de pessoas. E elas estão embaixo, não porque elas sejam menos importantes, porque elas são a base desse bloco. Tá. Então, sem olhar
para o público que você quer atender, conhecê-lo em profundidade, que foi o que a gente falou antes do break, conhecer meu cliente, potencial, quanto ele me rentabiliza, qual é o custo que eu tenho de atendimento, qual é o estilo de comportamento dele para eu me Quanto ele comunicar melhor. ganha para pagar esse produto? Exatamente. Se esse produto alavanca o que ele faz, ele não vira um custo para ele. Você pode trabalhar as outras caixinhas melhor. E pessoas, é assim, com quem eu me relaciono para chegar lá? Quem são os meus parceiros? As pessoas são os seus... Se for um líder de venda, as pessoas são... Quem é a minha equipe de vendas? Como é que eu me relaciono com elas? Conhecimento profundo da minha equipe. Né? Como é que eu levo essa equipe para onde eu quero, não no sentido de só de comandar e todo mundo me segue, não. Onde eu quero que todo mundo seja bem sucedido, esteja melhor, preparado, com mais qualidade de vida e o objetivo de uma equipe de vendas, vender, fazer faturamento. Tá? Então, com isso, você fecha numa página o teu plano de desenvolvimento pessoal. E pensar sobre isso, a gente fez aqui em alguns minutos, leva um tempo. E você pega um modelo como esse, pega post-it para não ficar rabiscando nele, tira e cola, quantas vezes for necessário. Cada caixinha você vai botar post-it. E você vai ter só que se programar para não colocar frases imensas, né? Não, tem que ser verbos fortes que identifica isso. Então você vai trocando isso até chegar no teu modelo que você considera ideal. Legal, essa metodologia, ela é 10, né? De você trabalhar com post-it, né? Você vai colocando, de repente muda, tira, põe outro e você continua a tua linha de raciocínio. Exatamente. Tem mais uma imagem só depois dessa, que é assim, depois de tudo isso eu falo assim para ele, a gente desenvolveu um plano, né? Agora eu falo para ele, esqueça o plano. Eu falo, Berto, mas a gente passou uma lição de casa, você me mandou via e-mail, chamou para o workshop e fala para eu esquecer o plano? Eu falo, se o teu plano for essa imagem que está aí, um caderno brochura, que não dá para tirar as páginas, entendi. não dá para mexer nele uma vírgula, amassa, joga fora, na latinha laranja ali. O plano tem que ser essa característica, como a ferramenta que você acabou de falar. Põe um post-it lá durante um tempo, tempos depois você tira, revê e planeja de novo. O mundo mudou, dá uma olhada, todas as caixinhas de novo, porque ele é dinâmico. Você fala desse plano, ok. Na verdade, a gente está falando entre linhas aqui que você monta um plano, você executa esse plano. Qual é o tempo para avaliar um plano desse? Existe um tempo correto, assim, que você recomenda, não correto, que você recomenda para fazer o ajuste de percurso e ir para frente? Nessa metodologia tem isso, não? Tem. Você combina na verdade, ele vira um plano de ação, que é essa que é a intenção mesmo, né? Um plano para você sair agindo. E você combina com a turma de fazer um checkpoints, no mínimo mensais. Se você conseguir uma frequência mais curta no começo, para corrigir rumo, melhor, quinzenal. Antes disso, as pessoas de uma semana para outra ainda não têm condição de olhar para as 10 caixinhas e se tiverem que mexer em todas, não dá tempo e nem fôlego, aí a pessoa pode desanimar. Então você sai com micro-objetivos. Você diz, olha, eu preciso mexer mais do meu plano de desenvolvimento pessoal na parte de distribuição. Preciso chegar melhor onde o meu cliente está. Eu não estou chegando com efetivo. Preciso de uma comunicação melhor. Você vai dizer qual é o diagnóstico, qual é a ação e vai medir isso em 15 ou 30 dias, a primeira ação. Certo. Decorrente da primeira, você deve ter 3, 4, 5, depende do tamanho do plano. Mas também para não deixar a pessoa se desconectar muito, engavetar, eu vou botar o plano, é bonito, coloridinho, cheio de post-it, eu coloco na gaveta e esqueço dele. Certo? Tá. Quando você fala desse plano, você está falando, olha, tem um plano. Na verdade, esse plano é para uma equipe toda, na verdade, não é? Para uma equipe toda. Não é uma pessoa individual. Não. É um plano para uma equipe toda. Nas individualidades você pode mudar, porque você já tem um vendedor que está num outro estágio que ele precisa trabalhar só uma parte do plano e não o plano inteiro. Então você vai respeitando as individualidades. Entendi. Se você trabalha o líder, você dá para ele o caminho para ele entender com cada um da equipe qual é o gap que cada um precisa melhorar. Entendi. Entendeu? Então, nessa revisão é feita
juntamente com a equipe, em cima daquele mapa que você mostrou para gente. Exatamente. Ele vira o teu mapa. Lembra aquele negócio de se eu quero ir para algum lugar, qualquer caminho serve, eu vou para qualquer lugar, não vou para aquele lugar que eu determinei. Aí o mapa te diz onde é que você vai, como você vai, em que tempo que você vai. Tá legal. Para mim tá perfeito. Só vou fazer a última pergunta, depois eu quero que você fale do seu workshop. Eu não lembro de ter visto números de estabelecer metas. Existe isso? Existe. Existe porque, na verdade, quando você olha para um plano de desenvolvimento pessoal, você está visando melhorar alguma coisa. Certo. Certo? Então, um subproduto desse plano, na verdade, você não escreve aí. Você escreve num plano de metas que você já tem na tua empresa. Então, você não muda o controle que já existe. Esse é o plano de execução para você chegar naquele resultado. Este cara aqui, chamado PDP, ele vai te permitir melhorar o que você já tem de métrica hoje. Ah, mas a minha empresa não tem métrica nenhuma e quer vender. Então, meu amigo, vou ter que te ajudar duas vezes. Uma com um plano de desenvolvimento pessoal e a outra com uma consultoria para estabelecer as métricas, porque senão, se você não sabe o que você tem que melhorar, é porque você não tem métrica. Se você não tem métrica, o plano não vai servir para nada. É isso aí. Legal, tá. Legal. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o teu workshop. Você está planejando para que mês? Então, a gente vai ter duas oportunidades. Para quem se inscrever agora durante o mês de maio, a gente já vai fazer a primeira seletiva e vamos encher o número de vagas até 29, que uma já é sua. Sabe? A intenção é fazer logo na primeira semana de junho ou logo na primeira semana de julho. Por que esse ou? Vai depender muito da lição de casa que as pessoas fizerem. Quer dizer, se voltar um número suficiente de 30 pessoas para colocar na sala, que tenham desenvolvido a sua primeira versão do plano, a gente já marca no comecinho de julho. Senão a gente dá mais um tempinho e se organiza para o começo de julho. Até porque na metade de junho eu não vou estar aqui, só volto no finalzinho do mês, né? Então tem esse gap de 15 dias. Né? Você vai sair de férias? Vou sair de férias. Você vai para a Espanha de novo? Não, eu vou para Portugal de novo. Mas você foi na Espanha a última vez? Fui, rapidinho, mas fui. Então tá bom. Bom, forneça o endereço para as pessoas se inscreverem. Então vamos lá. De novo, com a nossa página de fechamento, nós estamos falando de uma metodologia que está inserida em dois grupos de trabalho. Né? A gente chama de negociação estratégica e negociador estratégico. Como é que você chega lá? Com o plano de desenvolvimento pessoal. Plano de desenvolvimento pessoal, que você pode se inscrever através do planejamento comercial, www.planejamentocomercial.com, ou venda estratégica, que é o www.vendaestratégica.com. Quando você se inscrever e se cadastrar, a gente vai te mandar o passo a passo de como fazer o plano, o modelo do plano de desenvolvimento pessoal. Perfeito. E esperamos que você mande de volta para a gente, quem se inscrever, a sua primeira versão. Essa primeira versão é a lição de casa que cada um faz para se candidatar e participar do workshop para a gente se aprofundar. Então tá bom. Humberto, estamos chegando ao final do programa. Foi muito legal essa tua metodologia. Adorei. Vou querer aprender um pouco mais. Estou lá no teu treinamento, com certeza. Queria tuas considerações finais e te agradecer por ter vindo aceitar esse convite de participar de mais um programa. É isso, quem agradece sou eu e independentemente do workshop, que a gente quer que seja um sucesso mesmo, para as pessoas saírem ainda melhores do que elas são, tenha em mente isso. O 2080 que a gente abordou é fundamental. Analisa a tua vida, analisa o que você está fazendo hoje, principalmente em vendas, se você está guardando essa proporção 20-80. Se estiver, a gente consegue te ajudar. Do que a gente já passou de conhecimento, espero que isso já tenha alavancado. E o que vem pela frente é para mudar essa relação 20-80, que a gente comece um equilíbrio diferente e num ano que só vai ser difícil se a gente não partir para a ação. Legal. Muito obrigado, Humberto. Agradeço a todos por terem participado do programa. Participem do treinamento, porque nós vamos mudar esse 20-80. Vamos sair com 50-50, tá bom? Tá ótimo. Então, vocês estão convidados. 50-50. Na próxima terça-feira estaremos de novo com o programa
Momento Coach. Até lá.